Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38. Quem encontrar, diga amém. Amém. Quem não encontrar, diga, por favor, me espere. Aleluia. Glória a Deus. E assim diz a palavra. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Amém. Podem se assentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, aqui neste momento, Senhor Jesus, eu venho te pedir, usa-me como um canal de bênção. Usa-me, Senhor, como voz profética, que nesta noite eu não venha falar de mim, mas que eu venha falar através do Espírito Santo. Encha-me, Senhor, nesta noite da presença do Espírito Santo. Fala com teu povo nesta noite, que eu desapareça, que todo o meu ego, todo o meu orgulho, toda a minha vaidade, que caia por terra em nome de Jesus. E que o Espírito Santo cresça, pois aqui ele tem liberdade para trabalhar da forma que ele quiser. Fala com cada um dos teus filhos nesta noite, assim nós esperamos em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, vamos falar aqui agora a respeito de um texto que acredito que muitas pessoas nem conheçam, quem não tem o hábito de ler a Bíblia. Tem alguém aqui que nunca tinha ouvido falar a respeito desse texto, morte na panela? Você? Mais alguém? Você também? Olha que interessante. Este texto, normalmente, quando a gente passa pela Bíblia, é um texto que muitas vezes a gente não coloca atenção. Passamos despercebidos porque acreditamos que não se trata de um texto tão relevante, de um texto tão importante. Passamos, lemos o texto e o que essa mensagem vem falar? Morte na panela. Eliseu, profeta, volta para Gilgal, de repente os profetas estão ali, existe fome naquela região, naquele momento não havia carne para o povo, eles estavam vivendo uma escassez muito grande, então eles levam ao ouvido de Eliseu que eles estavam ali com vontade de comer e ele dá a sugestão para que eles pudessem fazer uma sopa de ervas. Então ele pede ao seu moço para que ele pudesse buscar essas ervas para que pudesse fazer dessa sopa. E assim diz a palavra que um saiu, buscou essas ervas, lidou ali com uma trepadeira de colossíntidas, encheu a sua capa de profeta e no momento em que ele volta, ele corta essas ervas, faz um cozinhado e na hora que ele dá para o povo de comer, o que acontece? O povo vê que se trata de uma erva venenosa. Então eles clamam pelo profeta, morte na panela, porque somente depois que levaram a boca, percebiam do que se tratava. Então ali naquele momento, Eliseu pede para que eles peguem a farinha, ele deita a farinha na panela e já não havia mais morte na panela. Simples. Olha que texto simples. Não é assim? A gente passa pelo texto e fala assim, que mensagem, para que está esse texto aqui? Que relevância tem esse texto? É aí que eu convido você a prestar atenção. Porque eu mesma muitas vezes passava por essa mensagem e não me atentava aos detalhes. E eu te convido a voltar toda a sua atenção para cada versículo dessa mensagem para que ela possa falar profundamente contigo. Quem era aquele homem que estava chegando naquele lugar? Eliseu. Que não era qualquer profeta. Era o substituto de Elias que recebeu porção dobrada do seu espírito. Aquele homem que foi levantado em um momento muito difícil que o povo de Israel estava vivenciando, que era um momento de grande pecado e idolatria. Então Eliseu está ali com um propósito muito grande, porque era um homem
que era um professor. Ele ensinava. Onde ele ia, tinha multidão de pessoas que caminhavam com ele. Então, Eliseu, antes, se você pegar o texto, vai ver que antes de chegar em Gilgal, ele estava na região de Sunem. Se vocês olharem o texto anterior, é o texto que eu gosto muito de pregar sobre ele, que é sobre quem? Sunamita. No momento em que ele está ali e ele lança para ela a palavra profética de que ela vai ter um filho, no momento em que o filho morre, ele aquece a criança volta a viver. Conhecem esse texto? Então, nesse momento do texto, ele estava ali na região de Sunem. Mas como bom profeta que ele era, estava sempre debaixo da orientação da palavra que vinha do Senhor. Então, o Senhor tinha um chamado para ele voltar para a região de Gilgal. E naquela região de Gilgal, havia uma espécie de escola de profetas. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Que é a hora que o texto começa a ficar interessante, povo de Deus. Porque ali aqueles profetas, diz a palavra, que no momento em que ele volta para Gilgal, já é interessante que o ministério de Elias e Eliseu difere um pouco. Elias andava muito solitário. Tanto que no final do seu ministério, ele chega a pedir a morte. Porque a solidão apertava com ele. E ele começa ali a questionar, para quem conhece, no meu caso, por exemplo, que eu sou psicóloga, se a gente for olhar todos os sintomas que Elias apresenta no final do seu ministério, ele apresentava uma depressão. Era um homem extremamente cansado, já desgostoso com a vida, que ele chegou a pedir a morte. Só que o Senhor, com tamanha sabedoria, antes de arrebatá-lo, ele fala, não, peraí, vai lá, vou te dar um filho que não é o filho de sangue, mas é o filho que ia caminhar com ele, que era quem? Eliseu. Então, Eliseu, ele tinha uma diferença em relação a Elias, porque ele sempre andava carregado de gente. Aonde ele estava, tinha uma multidão junto com ele. Então, o povo sempre estava atrás dele, ele era sempre muito querido nos lugares onde ele chegava. Então, quando ele volta, vocês podem ver aqui no texto do machado, vocês se lembram, o cabo com o machado? O povo ali queria construir. Por que eles queriam construir? Para ficar mais perto de quem? Do profeta. Porque ele era muito querido. Então, diferente de Elias, que era solitário, ele era um homem que estava sempre reunido de pessoas. Então, quando ele volta para Gilgal, ele chega naquela região, havia fome naquele lugar. E deixa eu falar uma coisa para você. Se havia fome, se não tinha carne, será que não passou pela cabeça de ninguém? Vocês aqui que tem casa, tem cozinha, quem nunca passou pela situação de não ter carne em casa, gente? Todo mundo. Quem aqui nunca passou pela situação de não ter carne? E se não tiver carne, não come, não? Come. A gente inventa moda, não inventa? Faz aquela sopa branca, não faz? E acha ainda uma beleza. Só que parece que tem momentos da nossa vida que a gente fica um pouco cego. Aquele povo, por não ter carne, eles não viam o quê? Possibilidades. Precisava de um profeta para falar, gente, acorda. Não tem carne? Vamos fazer uma sopa de ervas? É a hora que muitas vezes a palavra também nos chama para isso. Por que muitas vezes a gente vai para a igreja? Porque nós estamos assim, tão sem foco, sem norte, sem visão. A gente não vê possibilidade, não vê solução. Que é a hora que o Senhor vem e coloca um óculos na nossa vista e a gente fala assim, gente, como é que eu não vi isso antes? Isso parecia tão simples. Isso parecia assim tão... Como é que eu não vi isso antes? Então aqui Eliseu, olha essa mensagem. Ele vira e fala. Para o seu moço. Confere aí na sua Bíblia se está escrito, é assim. Ele fala para o seu moço. Está escrito aí desse jeito? Então ele deu o comando para quem? Para quem? Seu moço. Presta atenção. Ele deu uma palavra para o seu moço. No versículo adiante, diz que saiu quem? Foi o moço? Não. Saiu um. Não saiu o moço, saiu um. Então presta atenção, há momentos na nossa vida que a gente pede algo para alguém, mas esse alguém faz? Não. Delega para outro. Toma cuidado com as pessoas que você tem delegado as coisas.
Toma cuidado com quem você pede para fazer as coisas. Porque Eliseu, quando ele está ali delegando para o seu moço, ele sabia para quem que ele estava pedindo, porque era moço dele, era gente que andava com ele, era Geazi. E mesmo Geazi, vocês se lembram o que ele fez ali na época de Naamã, vocês se lembram? Que ele foi lá para receber algo? Imagina para quem a gente não conhece. Então ele deu a ordem para o seu moço, mas saiu um. E esse um, eu não disse para vocês que ali naquela região de Gilgal era uma espécie de uma escola de profetas? Tinha vários homens ali reunidos. E era muito comum nas escolas proféticas, vou usar esse termo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eles andavam com capa. Era muito registro dos profetas andarem com a capa. Tanto que quando Elias, ele foi ungir Eliseu, o que ele lançou sobre ele? A capa. No momento do arrebatamento, o que caiu? A capa. Então ali naquela escola de profetas, um deles que sai, presta atenção, havia fome naquele lugar. Ele fala para ele buscar ervas para fazer uma sopa. Esse profeta chega diante do mato, e aí onde que eu acho que o Lenilson vai nos ajudar a entender melhor o texto. Chegamos aqui nesse sítio maravilhoso. Isso me fez... Eu lembrei dessa passagem hoje lá em casa, Lenilson, quando eu vim aqui com a minha mãe. O que nós íamos fazer aqui? Minha mãe me chama lá em casa. Vamos comigo lá na casa da Marta, Fábio. Eu falei, pra quê, mãe? Pegar mandioca. Eu falei, pra quê? Eu vou plantar mandioca. Eu falei, você sabe plantar mandioca? Sei. Claro que eu sei. Sei, claro que eu sei. Eu falei assim, então tá. Chegamos aqui na casa da Marta. Aí o Lenilson, com toda boa vontade, foi lá com minha mãe, a Marta, os meninos, arrancar as tal das mandiocas, das ramas e tal. E minha mãe achando que ela estava sabendo, que ali encheu o carro de mandioca, com muda. E de repente ela chega e fala assim, Fabiola, você acredita que o Lenilson me falou uma coisa que eu não sabia? Eu falei, o quê? Que tem até um jeito certo de cortar aqui os brotinhos aqui da mandioca, porque se eu plantar do jeito que eu estava pensando, não ia dar certo, não ia nascer. Não foi mesmo? Tá vendo a importância de saber as coisas? Não tô contando esse exemplo para vocês aleatório, não, porque o texto está falando exatamente disso. Saiu um moço, que não era o moço que Eliseu mandou, ele avista uma trepadeira de colossíntidas. Ele vê um monte. Sabe aquela hora que a gente chega numa situação, seus olhos brilham para aquilo que tem muito? Cuidado com aquilo que reluz aos seus olhos. Cuidado com aquilo que te encanta. Cuidado com aquilo que chega parecendo que é luz demais. É assim que o diabo te pega. Presta atenção, igreja. Se havia fome naquele lugar, se não tinha carne naquele lugar, como é que ia estar sobrando ervas para cozinhar? É lógico que aquilo não era para comer. Se tinha demais, a cegueira do profeta não permitia ele enxergar, mas ele estava lá na escola de profetas. Deixa eu te falar, não é porque está dentro da igreja que é santo, não. Não é porque está dentro da igreja sentado no banco, no culto todo domingo, está dando lugar, está rodando e pula e canta e prega que ele é santo. Não é santo, não. Santidade é assumir o compromisso de ser o imitador de Cristo. É viver a palavra, pregar o evangelho é muito fácil. O difícil é você viver ele. O evangelho, ele te chama para renúncia. O evangelho, ele te envergonha todos os dias. O evangelho, ele te chama para transformação. O evangelho, ele nos tira da nossa zona de conforto. Só que a gente quer continuar o quê? Do jeito que está. E aí o moço olha para aquela trepadeira de colossíntidas. Mas, gente, olha aqui que beleza. Vou levar. Aí o que ele tira? A capa. Enche a capa de colossíntidas. Como se estivesse levando para casa picanha. Ó, que beleza. Encheu a capa. Sabe quando você chega ainda até inchado nos lugares? Ó, cheguei. Cheio de colossíntidas. Só que, olha que interessante. Cerca de 120 homens estavam esperando para comer daquela sopa. Ninguém viu. Aleluia, Jesus. Ninguém viu que aquilo era venenoso. É a hora que muitas vezes a gente tem mania de apontar o dedo para os outros. Pastor da igreja,
Olha lá, não serve. Jesus. A fulana lá destruiu a igreja, destruiu a casa, mas ninguém estava vendo. É, Deus. Cadê a gente se posicionando? Às vezes esperando demais do outro. Mas e a nossa parte? Ninguém observou. Deixa eu te falar, quando você está debaixo de gente de confiança, igual você está lá na sua casa, você que tem seu marido, sua esposa, se ela vai para a cozinha para fazer uma comida, precisa de você ficar de cima para saber o que ela está fazendo? Se ela vai te envenenar? Claro que não. Mas quando é gente que você ainda não sabe a procedência, você vai ficar dormindo. Você vai ficar distraído. Aqui, de cima. Não é porque tá dentro da igreja, de lugar que você acha que é santo, que não pode ter erro, não. É onde muitas vezes a gente se decepciona. É gente demais decepcionada com a igreja. Aí eu desviei por causa de um pastor, eu desviei por causa do obreiro. Não, é porque você não conhecia da palavra. Porque o homem peca. Perfeito é só ele. Se o seu alvo estiver no homem, você não fica em igreja nenhuma. Você vai visitar, vai trocar de igrejas quantas vezes forem necessárias, mas você não pode trocar o seu Deus. Aleluia. Você não pode trocar a sua adoração. Glória a Deus. Então chega aquele homem com aquele monte de colossíntidas. E olha a ingenuidade. A palavra diz aí que ele cortou-as. Dá outra pega a faca, gente. Vai cortar, se dá o trabalho de picar como se estivesse picando ali uma salada. E faz a sopa. No momento que ele faz a sopa, aí o povo vem, né? Na hora de servir, na hora do banquete, parece com culto também, né? É a hora que a gente vê a comemoração, a gente não sabe nem o que está acontecendo. Viu? O lugar tá cheio, é pra lá que eu vou. Aonde tem celebração, é pra lá que eu vou. Mas não sabe nem onde está entrando. Cuidado com aquilo que brilha. Cuidado. Foram comer. E no momento, olha isso, que eles levam a boca, é onde grita: morte na panela. Oh, homem de Deus. Olha que interessante. No momento que eu levo uma dose à boca, eu grito. Uma dose é suficiente para matar? Não. O problema é que às vezes eu insisto em continuar comendo. O Senhor nos mostra quando amarga na boca. O Senhor nos mostra quando há pecado. O Senhor nos mostra quando você está desviando. O Senhor nos mostra quando está na hora de mudar a direção. O Senhor nos mostra que as pequenas doses vão nos tirar do caminho. O problema é que a gente continua comendo a sopa. O problema é que a gente continua ao invés de renunciar ao prato. Então, ali no momento em que eles levam a dose à boca e falam: ó Senhor, morte na panela. O Senhor está falando nessa noite para muitos aqui. Você já sabe qual que é a dose do seu veneno. O problema é que você não quer renunciar. É porque você acha que essas pequenas doses não vão te levar à ruína. E o que tem sido essa pequena dose na sua casa? Eu não sei, mas você sabe. É o telefone, que é a pequena dose? É a bebida, que às vezes você acha que é indefesa, mas que está tirando dinheiro da sua casa, que está te levando ao endividamento. O que tem sido as pequenas doses de veneno para você todos os dias que você ainda não enxergou? Porque tudo aquilo que tira a sua lucidez é veneno. Que lucidez é essa? Porque hoje até telefone deixa a gente embriagado. É ou não é? Telefone em excesso hoje tira o nosso foco, tira a nossa atenção. O que hoje tem sido o veneno que tem nos matado? Então ali naquele momento, quando ele grita morte na panela, o Senhor está gritando no ouvido de muitos aqui nessa noite: acorda, eu estou te dando uma segunda chance, eu estou dando tempo de você abrir seus olhos, eu estou dando tempo para você entender que há tempo ainda de salvação. Mesmo numa panela contaminada, se ali houver a presença do Espírito Santo, a renovo, a conserto, a esperança, mas se não tiver, morre tudo. Morre tudo. Não venha com essa conversinha de que muita gente vive pregando aí afora: Deus é amor. Tinha até que chamar a Rayane aqui agora. Deus é amor, mas ele também é justiça. Para de achar que não há ira de Deus. Você que é pai e mãe, quando seu filho erra, você coloca ele de castigo. Quando seu filho erra, você repreende ele. Quando seu filho erra, você sente a obrigação de castigar. Você quer castigar o seu filho é porque você não gosta dele? Não, é porque você quer ensinar ele o caminho. Você quer que ele dê gente na vida. Por que que o nosso Deus, que é o nosso Pai, que está acima de todas as coisas, ele não irá conosco?
Ele sabe que nós somos pecadores por natureza. Glória a Deus. Ele sabe que se muitas vezes ele não nos punir, a gente continua errando. A gente continua no caminho do pecado. Então ali, gente, eu acho esse texto muito interessante, porque olha só, Eliseu, ele era qualquer profeta, gente? Muitas vezes Deus mostrava coisas para ele que nem tinha acontecido ainda. Quando Geazi, você se lembra com Naamã? Quando Geazi foi lá para receber o que ele não quis receber, quando Geazi voltou, ali Geazi quis mentir para ele, não foi? Ele falou, onde você estava, Geazi? Ele mente. Só que aí ele fala o quê para Geazi? Você se esqueceu que o meu coração foi contigo? Ô, glória. Deus, ele tinha uma forma de revelar para Eliseu que era sobrenatural. Era diferente. E aí eu me pergunto, quando eu foco nesse texto, morte na panela, se era o profeta que estava dizendo para ir buscar as ervas, e ali vem um estudante, vamos dizer assim, de profeta, trazendo um monte de erva contaminada, corta as ervas, faz a sopa, será que Deus não tinha revelado isso para Eliseu? Não sei, o texto não fala. Então eu tenho aqui duas hipóteses. Ou Deus não revelou, ou então Deus revela para até usar para eles. Não era uma escola? E na escola, muitas vezes, quando a gente está aprendendo as coisas, o professor vai ensinando para a gente as lições, não vai? Mas chega o dia da prova. E no dia da prova o professor fala? Dia da prova o professor? Silencia. Porque ele quer ver o que se a gente aprendeu. E é o que o Senhor muitas vezes faz com a gente. Deixa com que passemos pela prova para saber como é que vamos nos posicionar diante da prova. Quem tem sido você durante a prova? Quem tem sido nós durante a prova? Murmuradores? Somos aqueles que continuamos adorando? Tem adoradores aqui no tempo de peleja, de luta? É muito fácil adorar o Senhor quando está indo tudo muito bem. Quando os nossos armários estão abastecidos, quando o azeite está transbordando, difícil é continuar tendo glória. Quando a despensa está vazia, continuar dando glória. Quando a enfermidade chega, continuar glorificando quando as coisas saem do nosso controle. É aí que é o desafio. Então aqui nesse momento, não sabemos qual foi a forma de Deus trabalhar, mas sabemos que no momento em que eles clamam, morte na panela, ó homem de Deus, aí há socorro. O socorro chega. Aleluia. Deixa eu te falar. Clama. Abre essa boca. Não feche a boca diante do Senhor. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Aleluia. Amarrados. Clamando. Adorando. E naquele momento o céu se estremece. As prisões se rompem, as cadeias se abrem, é o que o Senhor quer fazer na nossa vida todas as vezes que clamarmos o nome dEle. Aleluia. Só que muitas vezes na nossa boca não há clamor, existe murmuração, reclamação. Quando aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, precisamos entender que é aí que a luta começa. E o diabo, ele quer que a gente perca a nossa aliança com Deus. É por isso que ele investe tanto no povo de Deus. Aqueles que já são dele, a investida não é lá. A investida é na gente que está tentando andar em santidade. O problema é que tem gente, vocês me desculpem o que eu vou falar, mas é o que eu tenho visto nos dias atuais, que acha que tem que pedir a Deus é para ser abençoado aqui. Faz barganha e negociação com Deus. Ou seja, eu oro para Deus me dar uma casa. Eu oro para Deus me dar um carro. Eu oro para Deus... É assim, se eu não orar e não adorar, Ele não vai me dar as coisas. Pode ser que você vai passar uma vida inteira aqui sem ter nada. Material. Mas o nosso galardão não é para Glória a cá. Deus. Aleluia. O nosso lugar da promessa não é para cá. É Deus. O nosso reconhecimento não é para cá. Então, se o seu umbigo estiver pregado aqui, sinto te informar, você vai ficar frustrado. Muito frustrado. É por isso que muitas pessoas têm se desviado dos caminhos do Senhor. Porque falam assim, depois que eu converti, que eu aceitei Jesus, minha vida do meu jeito.
continuo na peleja, continuo na pobreza, continuo assim, até que você não entendeu ainda. Jesus não veio para deixar ninguém rico. Tanto é que olha a forma que ele andava. Muitas vezes a palavra diz que ele não tinha lugar para repousar a sua cabeça. E você aí querendo viver em palácio? Então aqui o texto diz que quando eles clamam, Eliseu manda que eles busquem farinha para ele jogar na panela. Ele joga farinha aonde? Aonde, povo de Deus? Na panela. Mas vocês não estavam com um prato na mão? Prato de sopa? Por que não jogou a farinha no prato? Pai. Entende isso? Cada um estava com o seu prato, mas ele jogou a farinha onde? O Senhor fala, se quer me aceitar, se me clamou, vai ter perda. Para andar comigo vai ter que renunciar a algumas coisas. Eu estou salvando a panela, mas o prato você joga fora. Isso que você está carregando, Glória. joga fora. Isso que você está idolatrando e quer salvar, joga fora. Porque é na panela que tem a salvação. É onde tem o Espírito Santo que tem salvação. O problema é que muitas vezes eu quero ir para Jesus. Muitas vezes eu quero ir para Deus, mas eu quero ir com tudo que eu tô do jeito que está. E fica nessa conversa a vida inteira. Deus me aceita do jeito que eu estou. Isso é gente que gosta de andar no pecado e permanecer nele. Deus te aceita do jeito que você está quando você chega. Mas depois que você começou a entender da palavra, começou a ter intimidade, tem que ter mudança. Tem que ter transformação. Tem que ter arrependimento. E esse evangelho do arrependimento tem sido cada dia menos pregado. Porque isso não enche igreja, né? Igrejas hoje estão cheias de quê? Pessoas em busca de revelação, profecia, do que vai ganhar. Mas nunca disposto ao que vai entregar. E aqui nesta noite eu falo para vocês, o que vocês estão dispostos a entregar? Abrir mão. Se preciso for, perder a vida, mas honrando a Cristo, eu vou. Porque a perseguição, ela nunca parou daqueles que se levantaram para falar do nome de Cristo. Hoje não temos mais profetas, como o grande profeta João Batista. Quem é que hoje quer um profeta como João Batista? Se existisse hoje um João Batista, fariam com ele a mesma coisa que fizeram. Porque hoje, quando vamos para a igreja, que tipo de profecia que a gente quer receber? Deus está abrindo uma porta para você. Eu vejo uma bênção chegando na sua casa. Eu vejo a enfermidade caindo. É Deus. É isso. Santo é o Senhor. Agora, cadê os profetas estilo João Batista, que chegava diante de Herodes, e Herodes fala assim, sai desse adultério que vocês estão, porque senão haverá condenação. Sai dessa vida de pecado que você está, porque senão não haverá salvação. Existe isso hoje? Se você fizer isso hoje, você ainda é processado. Sai da igreja, vai sair de lá. O que tá achando para falar isso para mim? Porque eu não quero escutar a verdade. Briga com o pastor e ainda fala, eu não aceito profecia e revelação de exortação. É porque tá o que? No pecado. Deus. Não quer renunciar? O erro. Quer continuar do jeito que está. Santo é o Senhor, Jesus. Mas a palavra diz, se não mudar, não vai entrar.